Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Daniel e o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Nas últimas aulas, falamos sobre o Renascimento, que foi fruto das transformações políticas, econômicas e sociais na Europa Ocidental. Um novo modo de pensar e ver o mundo do homem moderno. Essa mudança se manifestou nas artes, nas ciências e também na religião. Antes, a Igreja tinha um importante papel na política, mas começou a perder espaço nas decisões quando as monarquias se fortaleceram. O poder papal e o poder real entraram em conflito. A burguesia, cada vez mais influente, também conflitava com a Igreja, que pregava a condenação do lucro e do apego exagerado. A situação do poder da Igreja foi agravada porque surge uma série de críticas dentro da própria instituição. Isso porque, desde o final da Idade Média, membros da Igreja vinham se desviando dos princípios e valores da própria Igreja, usufruindo de luxo, de riqueza e de ostentação. Além disso, parte do clero desrespeitava as regras religiosas e tratava com descaso os cultos e ritos religiosos. Esse quadro de enfraquecimento do poder da Igreja Católica e de críticas à instituição gerou um amplo movimento de reforma que deu origem a novas igrejas cristãs, ficando conhecida como Reforma Protestante. O movimento protestante teve início na região da Saxônia, na atual Alemanha. O monge Martinho Lutero que iniciou esse movimento em 1517, quando soube da autorização para a venda de indulgências. Indulgência é uma demonstração de perdão por algo que se tenha cometido. Na doutrina da Igreja, ela é uma remissão, ou seja, perdão dos pecados, parcial ou total. O Papa Leão X autorizou a venda de indulgências para arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, o que acabou gerando um comércio de indulgências, onde as pessoas, em troca de dinheiro, estariam livres do inferno, garantindo um lugar no céu. Lutero se manifestou contra essa prática. Para ele, o perdão de Deus não poderia ser adquirido dessa forma. Lutero apresentou publicamente 95 teses, nas quais denunciava a venda de indulgências e criticava o comportamento do clero e do Papa. Depois disso, houve debates teológicos entre Lutero e sábios da Igreja que contrariaram todas as suas teses. Em 1520, o Papa enviou uma bula a Lutero. A bula é um documento referente a um decreto do Papa. E nessa bula, Lutero foi ameaçado de excomunhão, ou seja, ele seria excluído da Igreja caso não se retratasse. Porém, Lutero, além de manter as suas críticas, queimou a bula papal em praça pública. Isso representou a ruptura de Lutero com a Igreja Católica, dando início à Reforma Protestante. Por meio de um documento intitulado Confissão de Augsburg, de 1530, Lutero formalizou a doutrina luterana. Nele, Lutero afirmou que a salvação era obtida pela fé, rejeitou a hierarquia eclesiástica, estabeleceu que todo crente é livre para interpretar a Bíblia sem a necessidade de mediação de sacerdotes da Igreja. Também aboliu o celibato dos padres e os sacramentos, mantendo apenas o batismo e a Eucaristia, e determinou a substituição do latim pelo idioma nacional nos cultos religiosos. A nobreza viu uma oportunidade de tornar-se independente da autoridade da Igreja Católica e de confiscar suas terras e seus bens. Já os camponeses viram na nova doutrina a possibilidade de se livrar dos tributos devidos ao clero. Ou seja, muitos apoiaram a nova doutrina. E com a ajuda da prensa de Gutenberg, as ideias de Lutero se difundiram rapidamente pela Europa,
e abriram caminhos para novos movimentos reformadores. O francês João Calvino foi perseguido na França ao se converter ao protestantismo, refugiando-se na Suíça. Aos poucos, Calvino se distanciou das ideias de Lutero, criando uma outra doutrina religiosa. Ela era baseada na ideia da predestinação absoluta. Segundo Calvino, Deus já havia escolhido desde o princípio os indivíduos abençoados com a vida eterna e os condenados à perdição. Os bens materiais e a riqueza deviam ser vistos como bondades concedidas por Deus aos seres humanos. Após a morte de Calvino, seus seguidores fizeram reinterpretações da doutrina da predestinação. A riqueza e a prosperidade passaram a ser vistas como sinais da graça divina, e não apenas como generosidades de Deus. Isso explica por que o calvinismo obteve grande apoio da burguesia e estimulou seus adeptos a se esforçar para progredir economicamente. Na Inglaterra, a ruptura religiosa foi conduzida pelo rei Henrique VIII. A chamada Reforma Anglicana ocorreu em um momento em que o Estado era forte e centralizado, e a Igreja Católica era considerada uma rival de seus interesses. A insatisfação dos ingleses em relação à obrigação do pagamento de dízimo contribuiu para o enfraquecimento do poder da Igreja Católica. Contudo, o pretexto para o rompimento com a Igreja veio de uma questão pessoal do rei. O casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão não gerou nenhum herdeiro. Por isso, o rei solicitou a anulação ao Papa para que pudesse se casar com Ana Bolena. O pedido foi negado, mas mesmo assim Henrique VIII separou-se de Catarina e casou-se com Ana. Diante disso, foi excomungado pelo Papa. E em resposta, Henrique VIII decretou em 1513 o ato de supremacia, pelo qual se tornou chefe da Igreja na Inglaterra, com total apoio do parlamento. O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo promoveram uma divisão definitiva do cristianismo. Dividiu em cristãos católicos e cristãos protestantes. Com isso, a intolerância religiosa e o radicalismo cresceram, e as perseguições e as guerras religiosas se estenderam por pelo menos um século. A Igreja Católica reagiu às críticas dos reformadores e criou um movimento denominado Contra-Reforma ou Reforma Católica. Para compreender esse período histórico, é importante perceber que a Igreja Católica não estava indiferente aos seus problemas internos, e não foi necessariamente o movimento protestante que a fez rever a sua conduta. Entre os pensadores, os juristas e os devotos católicos, também havia a percepção de que a Igreja estava se desviando do seu rumo original e precisava de mudanças. No entanto, a reforma protestante, a expansão das novas igrejas pela Europa e a perda de adeptos pressionaram o catolicismo a iniciar seu movimento de renovação. A reforma católica, ou contra-reforma, teve início em 1545. O Papa Paulo III convocou uma reunião com todos os bispos para resolver as questões doutrinais e disciplinares na igreja, chamada de concílio, na cidade italiana de Trento. Os trabalhos se estenderam até 1563. O Concílio de Trento reafirmou os dogmas e os ritos católicos, como a salvação pela fé e pelas boas obras, a presença de Cristo na Eucaristia, a autoridade e a infabilidade do Papa, ou seja, nas questões de fé ou moral, o Papa não se engana. Também tratou da hierarquia eclesiástica, o celibato do clero, a devoção aos santos e à Virgem Maria e os 7 sacramentos: batismo, Eucaristia, crisma, matrimônio, ordem, penitência e extrema unção. E o emprego do latim na Bíblia e na realização de missas. O concílio também determinou a criação de seminários para a formação do clero e a elaboração de um catecismo, que seria um resumo da doutrina católica para ser usado na evangelização dos fiéis, principalmente de jovens e crianças, além da condenação à venda de indulgências e de cargos eclesiásticos. Para garantir que os fiéis seguissem as determinações do Concílio de Trento, foi ordenada a reorganização do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Ele tinha por objetivo vigiar, julgar e punir os acusados de heresia, ou seja, aqueles contrários à doutrina da Igreja, além de protestantes, judeus, cristãos novos, muitos cientistas e pensadores
foram perseguidos pela Inquisição. Os acusados de crimes contra a fé católica eram punidos até mesmo com a morte, e alguns eram queimados em fogueiras. O tribunal também era responsável pela elaboração do Índice de Livros Proibidos, que consistia numa lista de livros censurados pela Igreja, por serem considerados prejudiciais à fé católica. E para frear o avanço do protestantismo, era necessário expandir o catolicismo e conquistar novos adeptos. Para isso, foi criada a Companhia de Jesus, em 1534, pelo militar espanhol Inácio de Loyola. Os jesuítas, como ficaram conhecidos, consideravam-se soldados de Cristo. Eles seguiam uma disciplina rígida e tinham a missão de combater o avanço do protestantismo por meio da reafirmação da fé católica, da criação de escolas religiosas e, principalmente, da conversão de fiéis. Além da Europa, a ação dos jesuítas voltou-se para a Ásia, África e a América. Esses confrontos entre católicos e protestantes chegou também ao campo das artes. De um lado, luteranos reinterpretavam temas tradicionalmente católicos. Nessa pintura, o artista representou a ideia de salvação pela fé defendida por Lutero. Ao centro, podemos ver um homem sendo orientado por dois profetas. À esquerda, notamos um homem morto, e no canto mais ao fundo, Adão e Eva com o fruto proibido. As duas situações representam o pecado e a morte. No lado esquerdo superior, vemos Moisés recebendo de Deus os 10 mandamentos. À direita, em contrapartida, vemos Jesus Cristo morto na cruz. E ao lado, a representação de sua ressurreição. Em contrapartida, a arte barroca era produzida geralmente sob encomenda da Igreja Católica e tinha como objetivo educar pelo olhar, convencer e envolver emocionalmente o observador. O barroco utilizou-se da exuberância, da exaltação dos sentimentos da religiosidade e do misticismo, produzindo obras repletas de detalhes e elementos decorativos que procuravam despertar nos fiéis o fervor religioso. Como nesta que mostra os pastores adorando o menino Jesus, com os anjos e santos num clima de perfeita harmonia, repleto de beleza e esplendor. Um ponto importante sobre o assunto da nossa aula de hoje é a intolerância religiosa. Hoje em dia, nos países democráticos, seguir uma religião ou nenhuma é uma escolha, apesar das influências da vida de uma pessoa. No tempo das reformas religiosas, não era possível escolher uma posição livremente, pois não havia a ideia de liberdade ou tolerância religiosa. As pessoas eram obrigadas a seguir a religião do governante, o que propiciou um aumento da intolerância e de guerras religiosas. Atualmente, os conflitos religiosos ainda fazem milhões de vítimas em diversas partes do mundo, até no Brasil. E depois de aprendermos um pouco mais na nossa aula de hoje, que tal testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. A situação do poder da Igreja foi agravada porque surge uma série de críticas dentro da instituição, pois membros da Igreja vinham se desviando dos princípios e valores da própria Igreja. O movimento protestante teve início com o monge Martinho Lutero em 1517, na Alemanha. Assinale a alternativa que indica a motivação de Lutero para iniciar a reforma protestante. Alternativa A. A oportunidade de confiscar as terras e bens da Igreja. Alternativa B. A autorização da venda de indulgências. Alternativa C. A insatisfação em relação à obrigação do pagamento de dízimos. Alternativa D. A pouca vigilância aos acusados de heresia. Tempo na tela e você pensa um pouco e lembra qual a motivação de Lutero para iniciar a reforma protestante. A resposta correta é a alternativa B. A autorização da venda de indulgências.
Lutero questionou o que se tornou um verdadeiro comércio de perdão. Se errava, se pagava e assim ficaria tudo certo. Ele considerou que a igreja, permitindo isso, se desviava de seus valores e princípios. Agora vamos à atividade 2. Lutero formalizou a doutrina luterana por meio de um documento intitulado Confissão de Augsburgo, de 1530. Abaixo estão alguns pontos importantes de sua doutrina. Corrija as afirmações, se necessário. 1. Obtenção da salvação pela fé. 2. Admissão da hierarquia eclesiástica. 3. Estabelecimento da interpretação livre da Bíblia. E 4. Adoção do celibato dos padres. Vou te dar um tempinho para reler as afirmações e corrigir onde for necessário. Vamos às respostas. A afirmação 1 diz que um dos pontos da doutrina de Lutero trata da obtenção da salvação pela fé. Essa afirmação precisaria de correção ou está correta? Ela está certinha. Para Lutero, é por meio da fé que podemos obter a salvação. Então não precisa corrigir essa. Vamos na afirmação 2. Fala da admissão da hierarquia eclesiástica. Vamos corrigir? Essa precisa, né? Vamos trocar a palavra admissão por rejeição, porque Lutero não admitia essa hierarquia da igreja e rejeitava isso na sua doutrina. Vamos agora à afirmação 3. Vamos à afirmação 3. Ela fala sobre o estabelecimento da interpretação livre da Bíblia. Ela está certa ou precisa de correção? Ela está correta. Lutero afirmou que não haveria necessidade de mediação de sacerdotes da igreja para a interpretação da Bíblia. Ela poderia ser livre. Agora vamos à afirmação 4. Ela fala sobre a adoção do celibato dos padres. O que você me diz? Precisa de correção, certo? Isso mesmo. O problema está na palavra adoção. Vamos substituir por abolição. Afinal, Lutero aboliu em sua doutrina o celibato dos padres. Ou seja, os padres, para ele, poderiam casar ou manter relações com outra pessoa. Vamos à atividade 3. A Igreja Católica reagiu às críticas dos reformadores e criou um movimento denominado Contra-Reforma ou Reforma Católica. Assinale a alternativa que não fez parte das reações tomadas pela Igreja. Alternativa A. Realização do Concílio de Trento. Alternativa B. Reorganização do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Alternativa C. Confissão de Augsburgo. E alternativa D. Criação da Companhia de Jesus. Qual delas não fez parte da Contra-Reforma? Vou te dar um tempinho e você me diz. A resposta correta é a alternativa C. Confissão de Augsburgo. O Concílio de Trento reafirmou os dogmas e os ritos católicos. A reorganização do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição tinha o objetivo de vigiar, julgar e punir quem contrariasse a doutrina da Igreja. E a Companhia de Jesus foi criada para expandir o catolicismo e conquistar novos adeptos. Já a Confissão de Augsburgo foi um documento no qual a doutrina luterana acabou sendo formalizada, ou seja, ela foi um instrumento da Reforma Protestante e não da Contra-Reforma Católica. Depois de testar nossos conhecimentos, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão! Na nossa aula de hoje, falamos sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica.
Lembramos do Renascimento e de como ele mudou o modo de pensar e ver o mundo do homem moderno, e como isso se manifestou também na religião. A Igreja antes tinha um importante papel na política, mas começou a perder espaço nas decisões. O fortalecimento das monarquias e a influência da burguesia conflitavam com a Igreja. Dentro da própria Igreja surgiram uma série de críticas pelos desvios dos princípios e valores da própria Igreja. Isso acabou gerando um movimento de reforma, que deu origem a novas igrejas cristãs, conhecido como Reforma Protestante. O monge Martin Lutero iniciou esse movimento em 1517 na Alemanha, quando soube da autorização para a venda de indulgências. Ele apresentou publicamente 95 teses que, além de denunciar o comércio de indulgências, criticava o comportamento do clero e do Papa. Lutero pregava, entre outras coisas, que a salvação era obtida apenas pela fé. Ele rejeitou a hierarquia eclesiástica, estabeleceu a livre interpretação da Bíblia, aboliu alguns sacramentos e determinou a substituição do latim pelo idioma nacional nos cultos religiosos. Com a rápida difusão dessas ideias, abriram-se caminhos para novos movimentos reformadores, principalmente os liderados por João Calvino e pelo rei Henrique VIII. O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo promoveram uma divisão definitiva no cristianismo. Diante desse quadro, a Igreja Católica reagiu às críticas dos reformadores e criou um movimento denominado Contra-Reforma ou Reforma Católica, que teve início em 1545 com o Concílio de Trento, reafirmando dogmas e ritos católicos, além de determinar a criação de seminários para a formação do clero, a elaboração do catecismo e a condenação à venda de indulgências e de cargos eclesiásticos. A reorganização do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição foi um instrumento para garantir que os fiéis seguissem as determinações do concílio. Além disso, a criação da Companhia de Jesus em 1534 também contribuiria para frear o avanço do protestantismo, expandindo o catolicismo e conquistando novos adeptos pelo mundo. Esses confrontos entre católicos e protestantes chegou ao campo das artes. De um lado, luteranos interpretavam temas tradicionalmente católicos. Do outro lado, a Igreja Católica utilizava a arte barroca com o objetivo de convencer e envolver emocionalmente o observador. É importante lembrar da questão da intolerância religiosa que era recorrente nos tempos das reformas, mas ainda hoje, mesmo tendo o direito de escolher sua religião, presenciamos casos de conflitos religiosos em todo o mundo. Lembra? Essa história não acaba aqui. Isso não é tudo sobre reforma protestante contra a reforma católica. Vou te convidar a pesquisar mais sobre esses assuntos. Eu tenho certeza que você vai identificar ainda mais as relações entre as reformas religiosas e as mudanças que ocorreram no mundo moderno. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.